Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Java Server Faces, que é a primeira tecnologia que faz parte oficialmente do nosso curso Java Enterprise Developer. O Java Server Faces, conhecido como JSF, é um framework de desenvolvimento web que vem te auxiliar no desenvolvimento de aplicativos corporativos com interface web. Então, ele é bem interessante, desde a versão 1.0 que ele saiu, que já incorporou aí a especificação Java Enterprise 5, ele vem sendo usado pelo mercado bem fortemente e as pessoas vêm acreditando muito nele como uma solução bem interessante, bem rápida de desenvolvimento para a internet. Ele evoluiu, veio da versão 1.0, 1.1, 1.2, dessas versões 1 ele fazia parte do Java Enterprise Developer 5. Na versão 2.0 fez agora parte do Java Enterprise 6. Então, essa versão 2.0 ela veio justamente para suprir algumas lacunas, alguns espaços aí que a tecnologia anterior não tinha atentado para o fato no começo. Então a especificação anterior não tratava sobre isso e o mercado foi adotando assim mesmo. Aos poucos as pessoas foram desenvolvendo frameworks à parte, bibliotecas à parte que iriam complementando a tecnologia. E na versão 2.0 esse pessoal todo participou e a coisa saiu bem mais interessante dentro de um padrão, né? A vantagem talvez em cima de um padrão é essa, que as pessoas podem, cada um da sua maneira de interpretar, da sua maneira de implementar, mas você sempre tem a certeza que vai lidar com uma coisa padronizada. Então, primeira coisa, o que é, né? Vamos definir um pouco melhor o que é o Java Server Faces. Então, é essa especificação, o JSR lá no JCP, né? O JSR 314. Então, o que é o Java Server Faces? Primeira coisa, é um framework MVC. Então, de cara, ele é um framework que ele vem para separar a camada de apresentação da camada de dados, a camada de modelo, a camada de negócio. Então, o seu modelo de negócio, como aquelas classes que a gente veio criando no vídeo anterior, né, que a gente estava criando lá no nosso projeto, enfim, nossas classes que fazem parte do negócio, a distribuição do nosso negócio. Então, as nossas regras de negócio vão fazer parte da camada M do MVC, camada do model, né, do modelo. A camada de visualização seria aí a maneira como você vai dispor as informações, como é que você vai diagramar, como é que você vai layoutar suas informações para que elas possam ser usadas, serem visualizadas e interagidas pelo usuário, né? E essa separação se dá através de uma camada chamada de controlador, né? O controller. O controlador é a camada que vai desenhar todo o fluxo de navegação, ela quem vai gerir quando que chama o modelo, o que é que chama do modelo, né, o que é que ele executa e quando que ela vai renderizar a resposta numa view específica. Então é basicamente isso. O Java Server Faces é um padrão MVC. Só que ele é um padrão MVC um pouco diferente dos demais, do que você pode estar acostumado. Ele não é um padrão MVC baseado em request e response, aquele padrão de desenvolvimento web que você já conhece, em que você entende requisição e resposta e formato lá do HTML que é renderizado e tal. Ele não é por aí. O padrão dele é baseado em componentes. Então a gente vai discutir bem isso. Com o JSF você consegue desenvolver uma página em que você integra ela com um componente de back-end, vamos dizer assim, um back-end bean, né, conhecido como back-end bean ou managed bean, que é um componente do lado do servidor que é capaz de chamar o modelo do negócio, capaz de implementar uma validação, capaz de implementar uma regra e te dar uma resposta de uma maneira bem mais prática do que você estivesse pensando com request e response. Então, o grande cerne aí do JCF é baseado em componentes, eventos e beans, né, que são os nossos objetos que estão do lado do servidor. Então, a especificação do padrão Java né? Então o JSF é interessante que ele faz parte do padrão. Então, como eu tinha citado antes, é uma tecnologia que não é implementada por A ou por B especificamente. Então, é uma tecnologia que existe mais uma implementação. Você tem a opção de trocar de uma para outra caso ela não lhe atenda. Mas a grande vantagem é que você tem aquela maneira padrão de lidar com ela, né? Então é implementado por vários fabricantes, mas você tem sempre a maneira padrão de lidar com a tecnologia. Então você fica mais seguro de que aquilo ali funciona da mesma maneira, mesmo que você use uma implementação de fulano ou de beltrano. Então, o que é que o JSF suporta, né? O que é que ele vem a te ajudar? O que é que você pode ter mais facilmente feito, né, com o JSF? Primeira coisa é o reuso desses componentes. A ideia de componentizar é justamente garantir o reuso. Então você usa no momento no teu sistema, você usa em outro momento, você vincula esses teus componentes a mais de uma interface. Então no momento que você achar necessário, você pode reutilizar esses componentes. Então, ele também suporta uma extensa lista de conversores e validadores. Então, você pode trabalhar com
conversões de dados, que com ele você vai criar tipo uma tag, vai dizer assim, ó, toda tag, todo campo, todo input do usuário, você sabe que é uma string que é trafegada. Então quem desenvolve para a web sabe que se eu tiver que preencher um formulário, né, eu não estou preenchendo no campozinho texto lá, eu não preencho a data de nascimento de um possível cliente. Né? O que eu preencho ali é uma string. E eu preciso encarar aquela string ali para converter ela posteriormente por fora. Né? Aqui, na hora que você escrever uma tag de JCF que você vai lidar com isso, você já pode dizer, olha, tem um conversor que ele vai justamente fazer esse processo de conversão de uma string para uma data seguindo essa máscara. Então, logo de cara, você avisa como é que fica e você lida o tempo todo com a data pronta já. Você não precisa você mesmo converter. Então, é bem interessante. Além de conversões, você faz também validações de entrada do usuário. Então, é bem interessante trabalhar com essas coisas no JCF. A internacionalização também é um ponto interessante aí, que ele já lhe ajuda a você carregar mensagens de modo internacionalizado. Então você pode ter uns arquivos, sempre aqui naquele formato, ter uns arquivos em português, espanhol, em espanhol, que você for trabalhar, né? E na hora, de acordo com o browser do usuário, de acordo com o que o usuário solicitar, ou informar de alguma maneira, você pode definir qual mensagem, né, vai ser entregue para ele, em que idioma você vai ser entregue a mensagem para ele. Então, acessibilidade, existe também uma preocupação de algumas pessoas que implementam esse padrão JCF para garantir algumas tags que já ajudem na acessibilidade, para que todas as pessoas possam utilizar o seu site com mais eficiência. Um ponto aí que eu destaquei aí, que seria uma novidade já do JCF 2.0, da versão mais nova, é a integração com os seus Enterprise Java Beans, que são seus objetos de negócio que a gente vai lidar aqui. Você pode trabalhar com eles ou não, mas lidando com eles é interessante que eles já podem ser injetados no teu sistema sem que você precise chamá-los. Então ele é chamada injeção de dependência. Aqui a gente vai gerir isso com um CDI, que é o Context Independence Injection. E um outro ponto para finalizar aí é o uso do Ajax. O Ajax também não foi, logo na primeira versão do JCF, eu acredito que tenha sido a principal, uma das principais lacunas dele. Por mais que ele esteja lidando com componentes, mesmo assim ele não pensou em fugir muito daquela história de uma requisição, você perde o contato com o browser, ele faz a requisição, o servidor processa a resposta e te dá uma resposta para que você possa renderizar no browser. Entre a sua disparada da requisição e chegar à resposta, você não tem nenhum contato com o browser. Então esse modelo cíclico, né, síncrono, é que faz com que você acabe tendo certos problemas para renderizar algumas telas de software mais elaborados. Então, com o uso do Ajax, a coisa fica muito mais prática, tem muito mais contato com o servidor, porque esse contato não vai precisar fazer com que o usuário pare o que está fazendo para poder esperar pela resposta. Então, mesmo assim, mesmo com essa filosofia de componentizações, o JCF na versão 1, ele não veio pensando em Ajax. Então, o que eles fizeram foi, a partir daí, várias pessoas implementaram softwares por cima, né? Então, bibliotecas por cima, que dessem essa capacidade de implementação de Ajax dentro do modelo do JCF, mexendo um pouco nele para que a coisa pudesse funcionar contento. Mas agora esse pessoal fez parte da especificação, eu falo esse pessoal, digo o pessoal do JBoss, que trabalha com RichFace, o pessoal do IceFace, então, e outras empresas também, e outras pessoas também que estão ligadas a isso e que resolveram colocar isso de maneira padronizada. Então é interessante que o JCF trouxe a primeira API JavaScript dentro da especificação Java. Então, ou seja, hoje existe uma API JavaScript dentro do Java EE. Então, isso é graças a essa camada Ajax que foi adicionada ao JCF 2.0. Como é que é uma visão? A visão dá uma visão geral do que é uma chamada, uma comunicação cliente-servidor num ambiente com o JCF. Então, só preenchendo aqui essas duas bolinhas, no lado esquerdo você tem um browser que faz uma requisição, né? Ele faz uma requisição HTTP normal. No lado do servidor você vai encontrar esse ambiente com o JCF. Então está sendo destacado aí esse Web Container, né? Nesse Web Container você está vendo aí também que temos lá mais embaixo esse myfacelet.xhtml. Isso aí seria um exemplo de uma página que ele estivesse chamando. Só que essa página ela não vai ser simplesmente entregue como qualquer XHTML ou HTML que possa ser enviado para o cliente. Ela vai ser processada, a gente vai conhecer essas etapas do processo dela daqui a pouco, e gera uma user interface. Então gera uma árvore de objetos de saída. Essa árvore vai ter alguns objetos vinculados a objetos de negócio teu no lado do servidor. E essa árvore vai ter alguém chamado o render kit,
é algum kit de renderização que vai ser responsável por pegar essa árvore de informações e dispor em HTML ou no formato que ele achar mais conveniente, né? Para o formato pelo qual ele foi criado. Então, o formato padrão, o render kit padrão, trabalha com o formato HTML. Então, ele vai devolver a resposta, mas você não vai lidar com request e response. Você vai lidar com o que está aqui dentro dessa área daqui do Web Container, dentro desse XHTML. Então, a sua preocupação aqui não é em mexer com eu quero pegar o request, quero pegar o response, lidar com ele como você faz com o servlet. A questão vai ser um pouco aqui por baixo, aqui por dentro dele. Tá? Seguindo adiante, então, comparando um pouco com o que existe para a web até então, você conhece a tecnologia Java Servlet, né, que são usadas, tudo na prática, tudo na web, em Java, é uma servlet. Então, você conhece aqui a tecnologia Java Servlet, que ela é focada em negócio. Então, ela, assim, por mais que ela seja da camada de interface com o usuário, ela é uma classe Java. Então, o grande apelo dela, né, a grande vocação dela é ser uma implementação de uma chamada de negócio. Então, ela vai dar o fluxo de navegação e invocar a tua classe de negócio. Então, ela não nasceu com esse foco de trabalhar com renderização de página, porque fazer isso dentro dela iria implicar você recuperar o objeto da resposta, do response, capaz de escrever na saída e a partir daí dar comandos como se fosse fazer um println comum de console. Então você pegaria esse objeto .println, .print, né, e iria imprimir essa saída de todo o conteúdo HTML como se fossem strings dentro da tua servlet. Então essa nunca foi a grande vocação da servlet. Para isso existe o Java Server Page, né, o JCP, que nasceu justamente com essa finalidade de ser uma linguagem de template. Então, o JSP é uma linguagem que você está dentro do HTML, pontuando ele de dados dinâmicos. Houve quem usasse ele de modo mais exagerado, em que ele também implementava negócio ali dentro, em que ele também chamava a classe negócio, enfim, em que tudo era centrado nele. Então, isso tornou o código de muita gente meio bagunçado, né, conhecido como código macarrônico. E a partir daí, não, vamos separar, vamos deixar a servlet, que é responsável por fazer o fluxo de navegação, e vamos deixar o Java Server Page para fazer a renderização final. Então a servlet vai decidir quando vai chamar o modelo e depois vai entregar para a página para ela poder exibir essas informações. Só que não existe um vínculo da informação com a página. Na página você precisa solicitar, né, onde é que está a informação. Então, a partir daí, começaram a criar. Não, vamos criar algumas tag libs, vamos criar um expression language, que também não foi colocado aqui, mas vamos colocar algumas tecnologias que possam você chamar de maneira mais fácil, menos verbosa. Né, para que você não abra um código de um scriptlet, que seria uma tag para que você abrisse código Java lá dentro e invocasse comando para chamar os objetos que possam lhe trazer as informações que você quer botar na página. Então você precisaria ir atrás, aquilo não vai existir para você. Você tem sempre que estar solicitando, carregando, então colocando o código de programação dentro da página, tornando às vezes a manutenção da página mais complicada. Então o JSF veio justamente para tentar integrar isso. O JSF da versão 1.0 e adiante, né, essa versão 1.x, vamos chamar assim, ele é justamente todo um ambiente capaz de fazer com que você tenha a sua servlet, ele tem uma servlet criada que gerencia isso, capaz de fazer com que as suas páginas Java Server Page possam se integrar com o chamado de Managed Beans, que são objetos, classes básicas, classes comuns, que elas vão chamar a regra do negócio. Então, elas não são servlets. Tá? O Managed Beans está, digamos assim, abaixo da servlet. Ainda na camada de visualização, mas abaixo das servlets. Os managed beans são responsáveis por chamar a tua regra do negócio, ou por invocar alguma coisa da regra do negócio, ou chamar diretamente um banco, caso seja necessário, ou mesmo repassar isso para alguém que pudesse não ser necessariamente alguém publicado via JSF. E aí você ficaria independente, né? Você poderia migrar mais fácil de uma interface para outra, JSF para outra coisa, enfim. Então, mas de qualquer forma, ele é que é o elo, né, entre o seu programa, a sua regra do negócio e a interface web. Então, é com esse cara aqui. E esse Managed Bean é simplesmente vinculado às tags do Java Server Page. Então, o JCP que você cria, define umas tags lá para ele, e essas tags você pode dizer, ó, essa tag daqui é justamente esse atributo do Managed Bean que eu estou trabalhando. Então, eu vou criar um objeto Managed Bean, ele vai simplesmente existir. Lá você pode contar que ele exista,
não é? Porque a célula que ele implementa já carrega tudo isso e já consegue recuperar esse objeto. Então você pode dizer, ó, o manager bin via expression language, você vai dizer, ó, meu bin ponto atributo tal é justamente quem eu quero colocar numa tag específica. Isso tudo que eu estou falando está sendo um pouquinho meio abstrato, assim, um pouquinho abstrato, mas entenda que a gente vai fazer isso na prática, vai ficar mais claro, vai ficar sempre mais bem sedimentado. Tá? Então vale até a pena voltar a ouvir novamente um pouquinho isso, quando você tiver visto um pouco mais sobre a parte prática do negócio. Então esse é o grande foco do JSF 1.0 aí, né? 1.x. No JSF 2.0, que saiu mais recentemente, ele já implementou, já incorporou para o padrão aquilo que o mercado já vinha adotando. Você perceba que no lugar do Java Server Page, né, no lugar do JSP, existe uma outra tecnologia chamada de Facelets, porque o fato foi, essa ideia aqui foi muito boa, foi muito bem implementada e tal, o pessoal gostou bastante, só que percebeu que essa comunicação do seu ambiente JSF, de tudo que existe aqui, com o JSP, não era muito eficiente. Isso tornava as coisas um pouco mais pesadas, um pouco mais lentas. Então foi daí que surgiu até um pouco um estigma de que JSF é lento. Né? O pessoal fez, não, vamos trocar isso aqui, criaram várias outras maneiras de trabalhar. Então vamos dizer o seguinte, vamos trabalhar com outra camada de template, né? Vamos trabalhar com a tal de Facelets, que é um projeto que surgiu à parte, não fazia parte da especificação até então, nessa versão 1 aqui, e eles foram desenvolvendo, e aí o pessoal que criou o Facelets fez parte da especificação 2.0 e hoje recomenda que o JSF não trabalhe com o JSP. Então o JSF, que é esse quadro maior aqui, ele não é um concorrente do JSP. Ele muito já foi usado de modo integrado com ele. Mas o JSF hoje, ele traz o Facelets por padrão como concorrente aqui, como concorrente do JSP, e ele substitui por completo. Até mesmo as suas tag libs, você pode fazer usando componentes Facelets. Então, a coisa fica totalmente centrada aqui, porque tag libs também, por ser JSP, elas não são bem integradas com o Facelets e com todo o mecanismo JSF. A gente vai explicar um pouquinho desse mecanismo e, eventualmente, vamos dizer por que ela não se encaixa muito bem. Mas aí o ambiente continua, os managed bins continuam aqui, e o que é interessante é que agora existe mais uma tecnologia que eu fiz questão de citar aqui, porque ela é muito integrada aqui, que é o CDI, que você é capaz de injetar dependências dentro do seu mundo JSF. Então você consegue carregar a EJBase dentro de managed bins aqui, dentro do seu mundo JSF. Então, o CDI é capaz de chamar o EJB, não que ele faça parte, só existe dentro do CDI, mas é que ele é invocado pelo CDI para que ele seja injetado automaticamente dentro dos seus bins aqui. Então, torna as coisas totalmente plugadas. Então, você tem um binding, tem a ligação entre a sua interface e o seu managed bin, e entre ele e a sua implementação do negócio. Fica todo mundo plugado, de modo que é muito mais rápido, muito mais prático criar um aplicativo, até mais complexo, usando o JSF, né? Do simples ao mais complexo. Como é que é a arquitetura dele? Então, o que é que existe por baixo? Lembra do que a gente viu no slide anterior, aquele lá, em que a gente definiu o seguinte, ó, esse lado de cá é o servidor, né? Aqui é o mundo JSF. Então vamos discutir um pouquinho, vamos dar um raio-x nesse mundo. Vamos passar aqui, vamos saber o que é que traz esse mundo. O que é que ele traz? Bom, o que existe lá de cá, de cara, é um front controller, né? Existe uma servlet que ela é controladora central aqui, com tudo de frente, né? Tudo começa por ela. Toda requisição chega no face servlet. Ela pode opcionalmente carregar um faceconfig.xml, diria opcional hoje no 2.0. Antes sempre se usou o faceconfig para carregar aqui as coisas. Então, o face servlet, ele é quem recebe a requisição e é quem começa toda a história. O que é que ele vai fazer? De acordo com a requisição, ele vai ver, a requisição é o quê? Digamos que seja mapeado para que toda a chamada com o final JSF, ponto JSF, essa chamada possa ser traduzida para carregar esse face mapeada, né, para carregar o face servlet. Aí ele vai pensar, qual foi a parte que você chamou? Vamos pensar assim, seria listar produtos.jsf. Então, se ele vai fazer isso, se você pediu essa URL daqui, ele vai carregar aqui um arquivo JSP, tem um show, também tem outras implementações, mas o que vingou mais foi ele vai chamar um arquivo XHTML, né, que a gente vai usar, a gente vai preenchê-lo aqui com tags de facelets, né? Um arquivo XHTML vai estar cheio de tags,
certo? Dentro dele. E ele também vai estar vinculado, essas tags aqui vão estar vinculadas ao nosso Managed Bean. O Managed Bean seria uma classe básica, uma classe comum, né? Que no JSF 1.0 ela era carregada, ela era definida dentro do face config. Então no face config você dizia, olha, temos o bean tal, o nome do objeto que você deve criar é esse, o escopo dele é requisição, exceção, tudo era feito aqui. Então, o JSF 2.0, esse cara aqui, mais um XML aí que tornou-se opcional, a gente não vai trabalhar com ele de cara. Então, isso tudo é feito na própria classe, você pode botar umas annotations na própria classe, você escreve a classe aqui e ela passa a simplesmente existir. Na hora que uma página como essa aqui precisar vincular as suas tags a algum atributo desse cara aqui, isso já é feito, o objeto daqui já é carregado automaticamente baseando-se aqui na annotation que tem aqui na classe, certo? Então, desses componentes aqui, a gente está falando já de cara também sobre conversores e validadores, porque é aquela história, essas tags aqui precisam receber, se forem campos de formulário, elas vão receber texto do usuário, não vão receber data, não vão receber outros objetos do usuário. Tá? Então, e mesmo em saída também, você pode ter tags como uma tabela vai exibir texto dentro da tabela, né? Só que a gente sabe que a tabela vai ser feita para varrer, para percorrer e informar dados de uma lista de objetos, como no caso produtos que a gente queira listar aqui, né? Então, essas tags daqui precisam ser convertidas à entrada, validadas à entrada de alguma forma. Então existem objetos que você pode plugar aqui para dizer, olha, ele converte assim e ele valida assim. Tá? Então é bem interessante. Um cara que está aqui no meio, que eu não citei até agora, que é o tal do renderer. Sempre foi uma questão muito bem falada do JSF, apesar de pouco utilizado. Eu vejo pouca gente realmente trocando de renderer. Mas sempre é uma questão interessante. O renderer é uma tecnologia plugável aí, em que ela é responsável por renderizar a resposta. Na hora que você passa aqui pelo render, na hora que você chama uma requisição aqui e dá a resposta, ele vai dizer, olha, essa página que está aqui, que é um XML, um XHTML aqui, né, essa página que está aqui, eu quero exibi-la de volta como sendo um HTML, eu quero exibi-la de volta como sendo um WML, como sendo um SVG, o que seja. Então, eu vou renderizar isso aqui para um outro formato. E isso daqui é totalmente plugável. Então, o padrão, o render chamado render kit, né, o kit de renderizadores aí, padrão, trabalha com HTML na saída final, né? Mas você poderia trabalhar com a implementação de JSF de terceiro de alguém aqui que tivesse querendo exibir esse formato numa saída para um dispositivo móvel ou para algum outro tipo de interface com o usuário. É só trocar o render, você trabalha do mesmo jeito aqui. Então, essa tecnologia aqui também facilita muito a troca de visualização. Apesar do HTML ser o mais usado, ser o padrão que todo mundo vai trabalhar, o que a gente vai lidar aqui, a gente não vai mexer com isso, mas fique ciente de que isso existe e você pode se valer dessa questão. Tá? É bem interessante isso. Então, vamos agora à prática, né? Chega de blá blá blá. Vamos agora a um exemplo. No nosso próximo vídeo vamos trabalhar, vamos fazer um projetinho básico, vamos aproveitar o nosso projeto e fazer uns primeiros exemplos com o JSF. Então, até daqui a pouco. Vamos lá.